as catracas de São Paulo parecem portões para cachorros, não é mesmo? A frase provocou um burburinho no estúdio de televisão. Os comentaristas soltaram risadas contidas e o auditório irrompeu em gargalhadas sonoras. No telão, imagens da movimentação da estação da Luz de manhã cedo em São Paulo. Pessoas passavam ordenadamente as catracas. Finas abriam e fechavam suavemente em silêncio. Isso é o sistema ferroviário de ponta do mundo? É uma piada, disse a francesa Alice Duran, engenheira da Companhia Ferroviária Francesa SNCF, encolhendo os ombros. Ela cruzava os braços com uma expressão de orgulho arrogante, um sorriso desafiador, brincando em seus lábios. Nosso TGV usa portões muito mais robustos. Uma coisa dessas até uma criança pula. Ó, apresentador endossou. É verdade. A porta da minha casinha de cachorro é mais sólida do que isso. O público riu, novamente. Nenhuma consciência de segurança, não é? Os brasileiros confiam demais nas pessoas. No meio daquele ambiente misto de escárnio e zombaria, Alice sentiu com satisfação. Para ela, a catraca era um símbolo de tecnologia. Ferro pesado, câmeras de vigilância, mecanismos complexos, algo a ser protegido por cautela, não por confiança. Por isso ela não conseguia acreditar naqueles frágeis portões de São Paulo. Isso realmente funciona? Qualquer um pode passar de graça. Ó, comentarista masculino ao lado dela, um especialista em segurança, emendou. Talvez os brasileiros não tenham a capacidade de pular por causa da estatura. Brincadeira. Mais uma onda de risadas. Após a transmissão, posts nas redes sociais caçoando. As catracas de São Paulo são portões de cachorro. Ó, Brasil, orgulhoso da sua hospitalidade, dos seus avanços em infraestrutura, tornava-se inesperadamente objeto de ridículo. No entanto, uma semana depois, Alice visitou o Brasil para uma entrevista sobre um projeto de colaboração. No momento em que ela partiu do aeroporto em direção à estação, percebeu a superficialidade do seu escárnio. Aquelas catracas que ela chamara de portões para cachorros, residia a filosofia de confiança que a França havia perdido e que o Brasil continuava a proteger. Esta é a história de como uma engenheira francesa em meio ao escárnio percebeu a verdadeira força que havia negligenciado. É também um registro do orgulho e do pensamento do Brasil inscritos naquelas pequenas passagens que atravessamos todos os dias. Alice Duran, de 35 anos, técnica da Divisão de Tecnologia da SNCF, era responsável pelo design de infraestrutura ferroviária. Seus colegas a chamavam de a Mulher de Aço. Rigorosa e apaixonada, ela acreditava ser a engenheira que sustentava a nação. A sua visita ao Brasil era motivada por um projeto conjunto entre a CNCF e a Companhia do Trem de Alta Velocidade brasileiro, para aprimorar a experiência do usuário comparando sistemas e promovendo aprendizado mútuo. A televisão francesa cobria a viagem, que resultou na infame declaração sobre as catracas para cachorros. Alice, contudo, já nutria sentimentos complexos em relação ao Brasil. Anos atrás, sua companhia ferroviária ofereceu um serviço especial, um upgrade gratuito para a primeira classe, exclusivo para passageiros brasileiros. Era um gesto de gratidão por um turista brasileiro ter bravamente ajudado crianças durante um acidente ferroviário na França. Uma demonstração da boa vontade da empresa. Mas o relatório que chegou às mãos de Alice listava diversos casos de mau comportamento de passageiros brasileiros, lixo deixado nos assentos, barulho no vagão e até casos de roubo de bagagem. Onde está a decência dos brasileiros? O que aconteceu? O povo brasileiro mudou? Ela se sentiu desiludida, chegando a nutrir um sentimento quase agressivo. Alice sempre cultivou um orgulho, o trem de alta velocidade de seu país. Apenas 2 horas, de Paris a Lyon. O design aerodinâmico, a suavidade da viagem e o interior, elegante, cheio de savoir-faire francês, eram para ela o ápice da tecnologia. Ela se orgulhava e reverenciava o bom gosto de Christian Lacroix, que desenhara os
assentos do TGV. A tecnologia para ela deveria ser bela. Por isso, a viagem ao Brasil não a empolgava. O que eu tenho a aprender com o Brasil? Ela se perguntou, olhando pela janela do avião. Com a equipe de reportagem a seu lado, ela exibia um sorriso mais confiante do que o habitual, partindo para o Brasil com o orgulho de que a ferrovia francesa era o padrão mundial. Mal sabia ela que em poucos dias essa sua presunção seria completamente abalada. Ao pisar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Alice prendeu a respiração. O chão estava impecável. O ar parecia singularmente fresco. Os funcionários da imigração a receberam com sorrisos suaves. Welcome to Brasil, a frase aqueceu-lhe o coração de forma estranha. A sinalização para a retirada de bagagem estava em português, inglês e francês. A multidão se movia como água. Ninguém parava nem fazia movimentos desnecessários. O fluxo de pessoas era contínuo e suave. Por que está tão suave? Ela murmurou pro colega. Ele deu de ombros, deve ser efeito da filmagem. No entanto, no coração de Alice começava a nascer um sentimento que não podia ser explicado apenas por um efeito. A caminho do hotel, ela olhava pela janela do carro. Nenhuma sujeira na rua. As luzes de trânsito mudavam com precisão. Os carros mantinham a distância exata, movendo-se com uma ordem mecânica, mas não opressiva. Era um contraste gigantesco com o Paris que ela conhecia. Dias depois, ela soube que nos rankings mundiais de aeroportos mais limpos em 2024, o aeroporto brasileiro estava frequentemente entre os primeiros. O aeroporto Charles de Gaulle de Paris, por sua vez, não constava na lista. Ao ver o número, Alice sorriu amargamente. Então, não é por acaso limpo e amigável, mas isso é apenas serviço, não tecnologia. Ferroviária do Brasil. Ela se convenceu, embarcando no trem para o centro da cidade. O trem partiu silenciosamente. A vibração da carroceria era tão mínima que ela sentiu novamente uma sensação inexplicável de estranheza. O que havia de fundamentalmente diferente em relação à França? O que era? Ela ainda não sabia. No dia seguinte, a delegação francesa, incluindo Alice, visitou a sede da companhia do TAV. Eles foram recebidos pelo Sr. Santos, gerente da Divisão de Negócios Internacionais. Ele se curvou suavemente e disse em inglês: "Bem-vindos. Primeiro faremos um tour pelas instalações da estação." O Sr. Santos, de terno bem ajustado, era um homem que escolhia suas palavras com extrema cautela. Sua sinceridade era palpável mesmo através da tradução. Típico brasileiro, Alice murmurou, mas aquele sorriso logo desapareceria. Descendo a escada rolante no fundo do corredor da estação, o equipamento prateado estava alinhado. As catracas se abriam e fechavam com leve e alegre som eletrônico a cada passagem de um passageiro. A sequência de movimentos era surpreendentemente suave e silenciosa. "Este é o sistema de bilhetagem da nossa empresa", disse o Sr. Santos apontando. "O quê? Isso é tudo?" Alice franziu a testa. Entre os colegas soaram risinhos. Era completamente diferente dos pesados portões de ferro que eles estavam acostumados a ver na França. Eram apenas catracas de altura mínima que abriam e fechavam como asas leves. É muito rudimentar. Até uma criança pode pular. Isso, se fosse na França, estaria quebrado em 3 dias. As palavras sarcásticas vieram cascata. O riso ecoou. No corredor, a equipe de reportagem filmou a cena. O diretor de TV assentiu, satisfeito. Uma ótima imagem. Mais tarde, esta filmagem seria exibida na França, enchendo o estúdio de gargalhadas. Deve haver muita evasão de tarifa zombícia. Bufando. Os sensores também são lentos. Qualquer um pode passar disfarçadamente. O Sr. Santos apenas sorriu suavemente e respondeu: "Por favor, passem e vejam." Eles passaram um por um na frente da câmera. Nesse momento, Alice parou. Ninguém estava pulando. Centenas de passageiros passavam sucessivamente, mas
Não havia empurrões ou confusão. O som da leitura dos bilhetes era rítmico. As pessoas se moviam como se estivessem seguindo a mesma batida. O Sr. Santos continuou com a voz serena. Esta catraca permite a passagem de 70 pessoas por minuto. Ela não foi projetada para dissuadir, mas para não interromper o fluxo do usuário. Não para dissuadir. Alice repetiu para si mesma. A catraca francesa feita com o pressuposto da desconfiança, a catraca brasileira, projetada com a premissa da confiança. A diferença cultural se manifestava claramente numa simples cancela. Observando as pessoas que passavam, Alice lembrou-se da cena nas estações de seu próprio país. Pessoas furando a fila, empurrando rudemente as catracas, guardas gritando. Ela sempre acreditou que aquilo era o normal. Aquela normalidade agora ridicularizava em silêncio, no interior da estação onde o riso havia desaparecido, apenas o som eletrônico alegre reverberava. Ao passar pela catraca, o que se abriu para Alice não foi o pátio de embarque que ela conhecia, mas sim uma superfície de água calma. Era a hora do rush matinal. Deveria haver centenas de passageiros na plataforma, mas não havia empurrões nem conversas altas. Executivos de terno, estudantes, turistas, todos formavam filas naturalmente esperando sua vez. Nas pequenas setas de marcação, ninguém rompia a fila. Quando um espaço se abria, alguém avançava um passo, suavemente para preenchê-lo. Sem palavras, sem instruções, mas o conjunto funcionava como se tivesse uma respiração compartilhada. Por quê? Ninguém os está avisando? Alice inclinou a cabeça confusa. O Sr. Santos sorriu ao lado dela. No Brasil, fazer fila não é apenas uma regra. A maioria das pessoas sente que ceder o lugar é mais natural. Essa ideia está profundamente enraizada e, em última análise, se torna ordem. Ao ouvir essa frase, Alice prendeu a respiração. Ordem é criada por comando. Ela sempre acreditou. No entanto, a cena sua frente era construída sobre a confiança, não o comando. Ela começou a perceber que o valor de agir corretamente, mesmo sem ser observado, estava crescendo ali naturalmente. Trem chegou, as portas se abriram, as pessoas, sem combinar, recuaram um passo, esperando até que todos os que descessem saíssem. Ninguém se moveu. No silêncio, ouvia-se apenas o ruído do metal. Logo a fila começou a andar. Todos entraram no vagão calmamente. Ninguém estava apressado nem reclamando. Ela pensou nas brigas e na cultura do pega-pega que era comum nas plataformas na França. Ela se orgulhava daquilo com uma vitalidade cheia de calor humano. Agora sentia-se envergonhada. Acho que finalmente entendi por que é que aquela pequena catraca não quebra ali, se murmurou. Que move a ferrovia brasileira não é a regra, mas a confiança, não é a vigilância, mas a autodisciplina. Não é a máquina, mas o coração humano. Antes que ela terminasse, o trem partiu. Suavemente. Alice prendeu a respiração, olhando pro relógio. O ponteiro das horas e o dos minutos batiam exatamente com o horário de partida. O atraso de partida agora é 0, disse o Sr. Santos calmamente. Não havia ostentação. Em sua voz, apenas uma calorosa aceitação do esforço diário. Alice soltou um suspiro suave e sorriu em silêncio. Não era esse carne ou sarcasmo, mas o sorriso natural de quem tinha o coração tocado. Estou surpresa. É a primeira vez que experimento uma partida tão silenciosa. É como se o próprio tempo se aproximasse das pessoas. Com gentileza. Ela disse. O Sr. Santos semerrou os olhos. Sim, a ferrovia brasileira marca o tempo com a respiração das pessoas, não medindo fluxo com máquinas. Quem mede o fluxo é a máquina. Mas quem sente o fluxo são as pessoas. A frase penetrou fundo em seu coração. Marcar o tempo com a respiração das pessoas. Seu conceito de precisão estava mudando silenciosamente. Em seguida, Alice mudou da plataforma do trem comum para a do trem de alta velocidade, embora fosse a mesma estação. Até a densidade do ar parecia ter mudado. Era uma sensação que ela nunca tivera antes.
Ao pisar na plataforma do TAV, Alice prendeu a respiração. Centenas de pessoas estavam na fila, mas o ar era cristalino. O som do vento e os avisos eram apenas ecos. Parecia que o próprio tempo estava em silêncio. Por que está tão silencioso? Ela perguntou, sussurrando ao ser Santos. Ele sorriu suavemente. No Brasil, o silêncio não é tolerância, mas consideração para não perturbar o tempo do outro. E isso é visto como um ato de conforto. Por exemplo, levar o lixo, embora após uma refeição, não é apenas para não incomodar, mas para ser atencioso com quem usará o lugar em seguida. É essa cultura de consideração mútua que tem sido transmitida de pais para filhos por centenas, milhares de anos. Essa consideração ainda sustenta a base deste lugar. Ao ouvir isso, uma corrente de calor se espalhou no peito de Alice. Consideração mútua se torna cultura. Era um sentimento que ela nunca havia experimentado. Na França, o silêncio era um símbolo de tédio, mas no Brasil parecia ser um tempo de oração que ligava as pessoas. Ao entrar no vagão do TAV, ela entendeu imediatamente o significado. Não havia um grão de poeira nos assentos. A janela refletia suavemente a luz de fora. Os passageiros à sua frente guardavam silenciosamente as latas de bebida vazias nas suas bolsas. As pessoas que passavam no corredor acenavam levemente com a cabeça. Ao cruzarem, todos respeitavam a existência um do outro, ligados por um laço invisível. Enquanto viajavam, o sol poente coloriu o vagão. A luz envolvia suavemente o rosto das pessoas. Todos dormiam ou olhavam silenciosamente pela janela. Aquele silêncio ecoava no coração como um coral. Alice compreendeu naquele momento. O silêncio brasileiro não era mudez, mas sim um ato de oração. A conduta de pensar no outro havia-se tornado um hábito e contava a história deste lugar com ações, não com palavras. É a força deste lugar. É uma maneira diferente de usar a tecnologia do que na França, ela disse. E seu reflexo na janela não era mais de comparação, mas de profunda admiração. Um anúncio soou no vagão. O trem está em total conformidade com o horário. Alice perguntou sorrindo. Qual é a margem de erro para total conformidade? A média anual de atraso do TAV brasileiro é de 30 segundos, apenas 30 segundos por ano. Por um momento, ela não conseguiu entender o significado da frase 30 segundos. É o tempo de uma respiração. Este era o erro de um ano inteiro. Sua mente compreendia, mas seu coração não acompanhava. Na França, um único sinal poderia causar 1 hora de atraso. Chovia e parava, mas o atraso em si era aceito como parte do tempo. Quando ela percebeu isso, sentiu um calor profundo no peito. Em seguida, eles visitaram a instalação de treinamento. Os motoristas realizavam simulações com expressões sérias. Mesmo um atraso de 5 segundos pode ser sentido pelo nosso corpo, disse um jovem motorista. Alice soltou um suspiro de admiração. Se disséssemos na França que há um atraso de 5 segundos, com certeza haveria uma greve. Sua risada tremia como se estivesse segurando lágrimas. A precisão medida em segundos continha de fato a presença humana. No último dia da visita, Alice e sua equipe foram ao centro de gerenciamento operacional do TAV. Uma enorme tela cobria uma parede inteira. Inúmeros pontos de luz, mostrando o movimento dos trens, pulsavam como um coração. Os funcionários trocavam instruções calmamente por headsets. Ninguém falava alto. Ninguém demonstrava pressa. Nesta sala, 1 minuto de atraso é equivalente a um acidente, disse o Sr. Santos, e o ar instantaneamente ficou pesado. Ele também explicou o sistema de resposta a terremotos ou fortes chuvas, quando um sensor detectava menor trepidação. A inteligência artificial analisava os dados, imediatamente escolhendo rotas seguras, mais rapidamente do que os humanos. Mas a decisão final era sempre humana. A máquina não existe para superar o homem, mas para protegê-lo. É perfeito demais.
Alice murmurou. Ela nunca tinha visto um lugar onde a relação entre tecnologia e humanidade estivesse tão harmonizada. A frieza dos dados aquecida pela temperatura humana, aquela perfeição suave fez seu coração vibrar. O que a mais tocou foi o modelo do trem de próxima geração. Apresentado como um símbolo do futuro, o modelo gigante repousava em silêncio. O guia sorriu. A velocidade-alvo será maior, mas o mais surpreendente é o silêncio. O vídeo mostrava o trem flutuando suavemente sem o ruído do atrito do metal. Apenas deslizando como se cortasse o ar. É como se o futuro estivesse se aproximando. Silenciosamente. A frase de Alice era menos uma admiração e mais uma oração. O Sir Santos disse suavemente: a ferrovia brasileira não existe para a velocidade, mas para levar as pessoas ao seu destino de forma segura e silenciosa. Naquele instante, algo no coração de Alice se dissolveu. Na França, a velocidade era o orgulho. No Brasil, o silêncio era a prova da confiança. Não é chamativo, mas é perfeito. Ela sussurrou para si mesma. O Brasil é uma ilha que avança silenciosamente em direção ao futuro. Ela fechou os olhos convicta. Na noite anterior ao seu retorno no R do hotel, Alice recebeu um e-mail remetente à equipe de investigação da TV que ela havia enviado. Assunto: a verdade por trás do incidente do mau comportamento na primeira classe. Ao abrir, ela prendeu a respiração. Os passageiros de mau comportamento que causaram problemas na França não eram brasileiros. A investigação revelou que se tratava de turistas de outros países que usaram passaportes falsificados disfarçados de brasileiros. Naquele instante, uma dor perfurou seu coração. As imagens dos brasileiros na plataforma em filas, ordenadas, esperando em silêncio, vieram à sua mente. Ninguém brigando, ninguém empurrando. A realidade que ela se recusará a acreditar finalmente se materializou. Eu estava errada. As palavras lhe escaparam fracas. Ela não se censurava pela ignorância, mas se arrependia de sua cegueira. Não era uma derrota, mas o começo do aprendizado. No avião de volta, ela abriu o caderno. Silêncio, confiança, design centrado no ser humano. As palavras que ela havia aprendido no Brasil preenchiam a página. Aplicar isso à ferrovia francesa. A ideia queimava silenciosamente em seu coração. Após retorno, Alice propôs em uma reunião da divisão técnica: quero construir um sistema baseado na confiança, não um design que controle o usuário. A era de construir catracas, estações sob a premissa de desconfiança humana acabou. No começo, seus colegas riram, mas ela não desistiu. Meses depois, uma nova estação em uma cidade do interior adotou o design de fluxo, baseado na confiança proposto por Alice. Menos câmeras de vigilância, corredores mais amplos, uma estrutura que permitia que os usuários cedessem o lugar, naturalmente. O resultado: menos conflitos, mais eficiência operacional. A estação ficou calma. Posso trazer meus filhos com tranquilidade, diziam os usuários, e o coração de Alice se aquecia. Até os seguranças diziam: é incrível, as câmeras diminuíram, mas as pessoas parecem mais gentis. Parada na plataforma recém-inaugurada, sentindo o vento, ela sorriu. O silêncio nasce da confiança. Aquela manhã que ela viu no Brasil ainda ecoava em seu coração. Semanas depois, a televisão pública francesa exibiu o especial sobre o Brasil. Título: Brasil, o país movido pelo silêncio. O programa começou com a viagem de Alice desde o aeroporto de Guarulhos. A plataforma quase silenciosa, as filas inesperadamente ordenadas. A cena de pessoas passando pelas pequenas catracas com uma respiração compartilhada. A plateia no estúdio ficou em silêncio. Gradualmente a narração dizia: naquela pequena catraca reside a confiança que o mundo esqueceu. No final do programa, os convidados do estúdio aplaudiram espontaneamente. Não era uma ovação, mas um aplauso silencioso cheio de profundo respeito. Um comentarista que havia
Zombado disse ao microfone, é irônico, rimos da catraca brasileira como se fosse um portão para cães. Mas na verdade éramos nós que estávamos descontrolados. Aquilo não é um pequeno portão, é a entrada para a confiança. A frase trouxe silêncio de volta ao sussurrou. A verdadeira força da tecnologia brasileira está no silêncio. Após a transmissão, o programa foi citado pela mídia mundial. As redes sociais foram inundadas de comentários. Uma cultura de não competição cria a melhor ferrovia do mundo. A confiança é uma garantia de segurança mais forte do que um sensor. Eles são movidos pela fé, não pela regra. O silêncio daquele lugar me fez chorar. Sob a seção de comentários, havia uma foto da Estação da Confiança, projetada por Alice. A luz do sol banhava a plataforma. As pessoas que caminhavam ali tinham o quê? De orgulho e gentileza em seus rostos. A narração final disse calmamente, a catraca do Brasil não é apenas um portão. O mundo vê nela o projeto da alma brasileira, chamado Confiança. A tela lentamente se desvaneceu e as palavras brancas apareceram. O silêncio não é vazio, é confiança. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e curta, para apoiar esta ilha que emocionou Mundo Brasil. Seu aplauso silencioso impulsionará a próxima emoção. Obrigado por assistir até o fim.